Professor, eu estava analisando o currículo Lattes do senhor e eu não posso perder a oportunidade de colocar essa questão para o senhor aqui. Lá só tem um texto intitulado Por que Agostinho não é um filósofo medieval? Bom, a pergunta é por que Agostinho não é um filósofo medieval? A resposta é Agostinho, eu acho, não é um filósofo medieval. A primeira coisa é isso. Quer dizer, a primeira coisa a ser dita sobre isso é que isso não tem nenhum impacto sobre a compreensão de Agostinho, muito menos sobre sua importância na história da filosofia. O que eu quis, o que eu apresentei nesse artigo é um argumento que a história da filosofia, a filosofia, na verdade, segue os contornos, é parte da cultura em geral. A filosofia não é um tipo de coisa que existe independentemente de outras dimensões da vida na qual ela está inserida. E Agostinho é um sujeito do Império Romano. A filosofia medieval, a filosofia que surge com esse recorte ocidental, quer dizer, depois da queda do Império Romano do Ocidente e com o renascimento da atividade cultural. Quando a atividade cultural renasce, em torno do século XI, digamos, um renascimento progressivo, digamos que você tem alguma coisa no século décimo, nono, etc., nono, décimo, mas digamos que o século XI seja um século onde há um crescimento mais estável da filosofia, culminando nos séculos centrais para a filosofia, na Idade Média, que são os séculos XII, XIII e XIV, ela renasce num mundo completamente diferente daquele no qual viveu Agostinho. Ela tem um lugar institucional diferente, ela trata de temas diferentes, ela, ela, tem, ela tem um vocabulário diferente, ela é completamente diferente da filosofia da qual o que Agostinho fazia. Entre outras coisas, Agostinho, como a gente sabe, ele chegou ao cristianismo tendo sido um cético, maniqueísta, ele teve um percurso até chegar ao cristianismo. Isso não é uma opção, por exemplo, para um filósofo medieval do Ocidente. Nenhum deles fez isso, porque todos só podiam ser cristãos. Existem, evidentemente, diferentes tipos de interpretação do que isso significa, modos de interpretar o que isso significa, mas o mercado geral no qual Agostinho se encontra é completamente diferente do mercado no qual os filósofos dos séculos XII, XIII e XIV se encontram, que são os séculos centrais para a filosofia medieval. Então, a resposta a essa pergunta eu falo que ele não é um filósofo medieval porque a filosofia é parte da cultura. No fundo, é isso. Então, falar que ele é um filósofo medieval significa dizer que não houve uma ruptura cultural entre o Império Romano tardio e os séculos XII, XIII, XIV, o que é completamente, é, 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 como dizer, é inacreditável que alguém possa pensar isso. Então, a resposta positiva resulta de cortar a filosofia da cultura. Tem um outro aspecto que é importante, tem mais dois aspectos importantes aqui. O outro aspecto importante é o seguinte: ao dizer que ele não é um filósofo medieval, ao mesmo tempo, eu procuro chamar atenção para o caráter local dessa divisão da história da filosofia. Porque, evidentemente, que essa história da filosofia no Ocidente é a história de uma parte do mundo. Não é? O Império Romano do Ocidente caiu no século IV no século V, mas Bizâncio continuou a existir, o Império Sassânida existia, então, depois se tornou um mundo islâmico com diferentes dinastias, e existe outras tradições, se a gente olhar, então, para essa parte do mundo, que é mais para o Oriente, na Índia e na China, por exemplo. Então, se a gente olha para isso, a gente entende que a filosofia é parte de uma cultura no tempo e no espaço. A gente tem que entender o que acontece nos espaços diferentes nos quais ela se desenvolve. E o fato é que o espaço latinofônico no qual vivia Agostinho, durante 6 ou 7 séculos, era um espaço no qual, por exemplo, não havia uma cultura letrada significativa e não havia filosofia nenhuma. E é por isso que existe uma diferença. Eu acho que a resposta, a gente pode pensar que tem uma resposta positiva se a gente tem uma resposta abstrata, do tipo Agostinho é uma conexão entre, digamos, a tradição grega e a tradição cristã, por exemplo. Né? Mas isso é uma descrição abstrata. Não é uma categoria histórica, isso é uma descrição abstrata de sistemas teóricos. E, de resto, uma descrição muito ruim, porque
as tradições, elas já se interpenetram desde o início, e elas envolvem outras culturas. Por exemplo, no caso da cultura medieval, envolve a cultura islâmica, para começar, a cultura judaica, anteriormente, e também o que vem na cultura islâmica do mundo sassânida, por exemplo, que é o mundo que fala persa, e assim por diante. Então, mesmo esse recorte é um recorte, imaginar que existe um encontro entre a cultura grega e a cultura judaico-cristã, já é historicamente errado. Não é? Isso não existe. Isso ocorre, para começar, já com a cultura islâmica, mas isso também é uma simplificação. Então, se a gente olha para a história, e a categoria de filosofia medieval, evidentemente, é uma categoria histórica. Realmente não existe razão para pensar que Agostinho pertence ao mesmo período histórico do que, por exemplo, Abelardo, Tomás de Aquino ou Guilherme de Ockham. Isso é claro. Né? A gente Então, pode falar também, pode-se dizer que Agostinho foi muito influente na filosofia medieval, isso é verdade. Mas Aristóteles foi mais influente do que Agostinho na filosofia medieval, e ninguém diria que ele é um filósofo medieval por conta disso. Sim, sim. Então, por que que há essas confusões? Que tanto é que principalmente os manuais didáticos, né, ao falar da filosofia medieval, coloca lá os pilares da filosofia medieval. Agostinho e Tomás de Aquino. A confusão, você tem razão, eu acho que a confusão está na associação de categorias históricas com categorias que não são históricas. Agora, dito isso, quer dizer, pode ser que os manuais digam isso, eu não sei. Agora, as histórias da filosofia medieval, pelo menos as que eu acho que são as melhores histórias da filosofia medieval hoje, por exemplo, para dar dois exemplos, o Alain de Liberac, que tem 2 livros que chamam a filosofia medieval, que chamam a filosofia medieval, né? Um publicado pela Zahar e outro pela Vozes. E o John Merebon, que tem uma história da filosofia medieval, também 2 volumes, nenhum deles fala de Agostinho. Quer dizer, nenhum deles trata Agostinho como filósofo medieval. É claro que eles falam, mas eles falam de Aristóteles também. Não é? Então, as melhores histórias da filosofia medieval hoje não tratam Agostinho como filósofo medieval, eu acho. Quer dizer, o que eu acho que são, elas não tratam, são as que eu acho que são as melhores. E eu acho que quem é o melhor historiador nesse ponto é o Alain de Liberac. E ele não trata Agostinho como filósofo medieval. Então, não é verdade falar que todo mundo trata Agostinho como filósofo medieval. Na verdade, eu não sei, no artigo que você mencionou, eu menciono, eu faço um pequeno apanhado, longe de ser exaustivo, e é verdade também que existem histórias da filosofia medieval contemporâneas que tratam Agostinho como filósofo medieval, mas eu não acho que elas sejam predominantes, e nem acho que sejam as histórias mais, nem acho que sejam os melhores do ponto de vista da compreensão do fenômeno geral, do que é a filosofia medieval. Agora, mais uma vez, isso não tem nenhuma consequência para a leitura dos textos de Agostinho ele mesmo. Então, a pessoa pode ser um excelente intérprete de Agostinho, um excelente conhecedor de Agostinho, e pensar que ele é um filósofo medieval, contrariamente ao que eu digo. Mas são temas diferentes. Quer dizer, um problema é um problema historiográfico, de como construir essa categoria histórica, a filosofia medieval. E outro problema é a leitura de um conjunto de textos, que é o tema do qual se ocupa, finalmente, um especialista Agostinho, por exemplo. Sim. Então, só para fechar essa questão, por exemplo, se ele não é um filósofo medieval, como ele poderia ser caracterizado dentro da Ele filosofia? é da Antiguidade Tardia. Isso que eu ia perguntar, se é da Antiguidade Tardia. Ele é da Antiguidade Tardia. É interessante que é muito mais difícil, na verdade, caracterizar quando você passa da filosofia moderna, da filosofia medieval para a filosofia moderna. Porque aí há uma coincidência temporal muito grande entre os filósofos da primeira filosofia moderna, começando com Montaigne, mas avançando um pouco, mesmo posteriormente Descartes, ou Hobbes, ou Spinoza, digamos, com autores que pertencem à chamada escolástica tardia. Aí há uma coincidência temporal. Filósofos como Francisco Soares ou Pedro Fonseca são filósofos que são globalmente contemporâneos da primeira filosofia moderna. Eu acho que faz sentido falar de escolástica tardia e de filosofia moderna. Eu acho que essa categorização faz sentido, mas é muito mais poroso. E aqui é preciso, de fato, um trabalho teórico para fazer essa separação. Agora, separar Agostinho de Tomás de Aquino, ou Agostinho de Abelardo, para isso basta conhecer a história.
a história geral, não é? Basta conhecer o modo, basta saber que houve a queda do Império Romano do Ocidente, que teve como consequência o desaparecimento de toda a atividade letrada, ou de toda a cultura que suportava uma filosofia, e que com o renascimento econômico, cultural e o crescimento demográfico do Ocidente, houve um ganho de interesse progressivo na filosofia, e quando ela surge em condições muito diversas daquelas que foram as condições do mundo tardo-antigo. Na verdade, eu acho que para quem se faz essa pergunta, deve ser óbvio, uma vez que você pensa que a filosofia é parte da história, em geral, que Agostinho não é um filósofo medieval. Para a filosofia moderna e para a escolástica tardia, né, mais uma vez, eu não estou dizendo que não seja uma distinção interessante e importante. Eu acho que existem respostas para isso. Mas é muito mais poroso, é muito mais difícil. E é um trabalho que eu acho que é filosoficamente mais interessante do que você falar que Agostinho é um filósofo tardo-antigo. Para isso, eu acho que basta se fazer a pergunta. Certo. Professor, muito grato pela sua estadia aqui no canal, né? O senhor trouxe aqui contribuições muito elucidativas aqui acerca do tema e outras questões que eu te coloquei fora do roteiro. Muito obrigado aqui pela sua participação aqui no meu canal, professor. Eu agradeço o convite. Muito obrigado, João. E para você que nos acompanhou até agora, caso tenha se esquecido, deixe o seu like nesse vídeo, perguntas, comentários, pois como eu disse no início, seu comentário e sua pergunta poderão gerar uma nova discussão. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para compartilhado. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.